Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Salmo 90, versículo 1, em nome do Senhor Jesus, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. O nosso profeta Moisés escreveu esse salmo, né? Em nome do Senhor Jesus. E ele levantou um clamor para Deus. Esse salmo é um clamor em nome do Senhor Jesus. E ele veio declarar que o nosso Deus é o nosso refúgio, né? Para pensar. Quando a situação aperta, não tem nenhuma pessoa que pode te ajudar. Você olha para um lado, você olha para o outro. A única saída que você tem é se apegar a Deus. É se apegar à palavra de Deus, que com certeza Deus é o nosso refúgio, em nome do Senhor Jesus. Se refugie em Deus. Deus é o nosso refúgio. Não tenta se refugiar pegando conselho de amigos, de amigas, de alguns familiares. Isso é até bom conversar, sabe? Conversar o que está acontecendo, mas vigia nisso. Não saia falando seus problemas para todo mundo. Se refugie em Deus. Sabe o que você faz? Entra para dentro do seu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos e comece a orar. De repente você está falando, poxa, mas eu não sei orar, eu não consigo orar. Eu leio a Bíblia e não consigo entender a Bíblia. Se você dobrar os seus joelhos e começar a conversar com Deus, como se estivesse conversando com um amigo seu, desabafando com um amigo seu, e começar a chorar com sinceridade, Deus irá te responder. E você passará a ter discernimento. Peça a Deus discernimento para entender a Bíblia, para entender os capítulos da Bíblia, os versículos da Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza e a palavra dele, a Bíblia, as Escrituras, é o nosso manual de instrução. Sabia disso? Que a Bíblia é o manual de instrução daqueles que creem em Deus. Se você não crê em Deus, eu lamento por você, eu até oro por você, em nome do Senhor Jesus, para que você venha acreditar em Deus. Mas se você crê em Deus, saiba de uma coisa: Ele é o nosso refúgio. A Bíblia também diz lá em Salmos 46, que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio. É Ele que nos ampara. É Ele que nos protege. É Ele que nos guia. A ajuda que você procura de um amigo, Ele pode te dar. A ajuda que você procura de um familiar, Ele pode te dar. O reforço, o refúgio que você procura nos seres humanos, nas pessoas, Deus pode te dar. Porque a Bíblia nos garante aqui, ó, em Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. A palavra, os anos podem se passarem, mas a palavra de Deus permanece. Deus permanece para sempre, sabe? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas Deus continua sendo Deus eternamente e sempre será Deus. Então glorifique ao nome do Senhor Jesus, dobre os seus joelhos diante de Deus, reconheça que sem Deus você não é nada, reconheça que Deus é o seu refúgio, em nome do Senhor Jesus, e reconheça que sem Deus você não consegue fazer nada, em nome do Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Medita em Salmo 90. Foi o salmo escrito por Moisés. Medita nesse salmo que você vai ver o quanto Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza de geração em geração.
em nome do Senhor Jesus. O tempo passa, os dias se passam, pessoas nascem, pessoas morrem, e Deus continua sendo Deus, e a palavra de Deus continua viva e eficaz no coração daqueles que nele crê, em nome do Senhor Jesus. Então fica com essa palavra, que Deus é o nosso refúgio, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Alabaxura, labaracantrabalaçai. Essa passagem aqui, em livro de Romanos, está falando, o próprio apóstolo Paulo está falando sobre a trajetória dele, né? Sobre a história dele. O apóstolo Paulo, vou resumir para você quem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que ele perseguia cristãos, cristãos, entendeu? E teve uma certa vez que de tanto ele perseguir cristão, Jesus falou com ele. Paulo, o nome dele era Saulo, né? O nome dele era Saulo. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele dobrou o joelho, e ele viu um clarão muito forte, e ficou até cego, ficou cego durante 3 dias. Depois ele começou a obedecer a palavra de Deus, depois que Jesus se revelou para ele, que era Jesus, ele começou a servir Jesus. E Jesus passou a chamar ele de Paulo. Ele era Saulo e passou a ser chamado de Paulo. Ele se tornou um apóstolo. E ele saiu pregando por diversos lugares do mundo inteiro. E ele está dizendo aqui que nós não devemos se envergonhar do Evangelho. Sabe? Tem crente aí, não é querendo falar não, não é querendo falar mal dos outros não. Mas é uma verdade. Tem crente que parece 007, agente secreto. Ah, mas assim, como assim agente secreto? Como assim 007? Ninguém sabe que ele é crente. É um espião, é um agente secreto dentro da igreja. Ele só é crente dentro da igreja. Quando sai da igreja, ninguém sabe que ele é crente. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós temos que bater no peito e falar: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sirvo a um Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, como diz aqui no versículo 16. Em nome do Senhor Jesus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, pessoas de diversas nações, tanto do judeu ao grego, pessoas de todas as nações, de todos os países, de todas as línguas. Não se envergonhem de ser evangélico, de ser cristão. Não se envergonhem, sabe por quê? Porque se você tiver vergonha de Deus, naquele grande dia ele vai ter vergonha de você também. Essa que é a questão. Se você negar o Espírito Santo de Deus, se você se dizer crente dentro da igreja e fora da igreja, você não tem a atitude de um crente, não tem a conduta de um crente e não diz para ninguém que você é crente, esconde que você é crente, na verdade tem vergonha de dizer que é crente, Deus vai cobrar isso de você. Naquele grande dia você vai ser cobrado. Então não seja assim. Não seja um agente disfarçado, não seja um crente disfarçado, não seja um crente 007, um James Bond, um crente disfarçado. Não seja um crente assim, seja um crente verdadeiro. Demonstre o seu amor por Cristo na frente de todos. Se tiver que dobrar o joelho na frente de todos, dobre os joelhos. Demonstre a sua fé. Tenha orgulho de servir o Senhor Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Bata no peito e fala: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou servo do Deus vivo, que morreu na cruz pelos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Então fique com essa palavra, tá bom? E reflita também sobre a história do apóstolo Paulo.
tá bom? Pesquise aí, em nome do Senhor, sobre a história do apóstolo Paulo, que você vai se impressionar com esse homem. Ele tem uma história maravilhosa. Ele passou de perseguidor a ganhador de almas, começou a ganhar almas para o reino de Deus, em nome do Senhor. Então, não se envergonhe do Evangelho, em nome do Senhor. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 37, que diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra aqui está falando sobre o amor a Deus, né? O primeiro dos mandamentos dos profetas. E os fariseus perguntaram para o nosso Senhor Jesus, questionaram o nosso Senhor Jesus. Qual era o mandamento? Qual era o mandamento de Deus? E o Senhor Jesus: amará teu Deus de toda forma, de todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos amar o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, sabe? Ame a Deus, se dedique a Ele, entregue a sua vida para Ele. A palavra diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Aleluia. Adore o nosso Senhor Jesus, adore o nosso Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame a Deus em nome do Senhor Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. E com certeza Deus vai fazer o que é certo, vai fazer o que é correto na tua vida, na tua casa. Com certeza Deus vai repreender todo o mal em nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que Deus é um Pai bom. Deus é um Pai benevolente. E o nosso Senhor Jesus é um bom pastor. É o bom pastor. Aleluia. E o Senhor Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uns pastores que nós vemos por aí, que são omissos, na verdade. Pastores são omissos. Deixa as ovelhas largadas, não cuida das ovelhas. Mas eu quero falar sobre uma coisa. Ame a Deus. Sabe, a dificuldade vem, a tristeza bate, às vezes você passa por tanto sofrimento que você fala: Senhor, eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. De repente, você não está colocando Deus em primeiro lugar. De repente, você está não está amando Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz aqui, ó: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. De repente você está amando mais um familiar seu do que o próprio Deus. Sabe, nós temos que amar o nosso Senhor Jesus, colocar o nosso Senhor Jesus, colocar Deus acima de tudo, inclusive até dos nossos filhos, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho. Temos que amar Deus sobre todas as coisas, sobre todo o nosso entendimento, com todo o nosso entendimento e amor. Então, que você possa amar o nosso Senhor Jesus, que você possa amar o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o único que pode nos salvar, é o caminho para a salvação. E o nosso Deus é o nosso juiz que julga as nossas causas. Então temos que amar o nosso Deus, temos que amar o nosso Senhor Jesus. Ame a Deus, ame o Senhor Jesus, que com certeza Deus irá abençoar a sua vida e a sua casa. E ame também as Escrituras, a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, em nome do Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Amém. Tchau.
Que a paz do Senhor esteja contigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu domina sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Aleluia, glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, esse livro de 2 Crônicas, capítulo 20, é a passagem que fala sobre o rei Josafá, né? Rei Josafá, a cidade de Jerusalém estava prestes a ser atacada pelos amonitas, né? Pelos inimigos de Jerusalém, pelo exército inimigo. E o rei Josafá levantou um clamor a Deus, decretou jejum na cidade, levantou um clamor a Deus, orando a Deus para que a cidade não fosse invadida, para que ele não viesse perder a guerra, porque o exército dos amonitas era muito grande, muito poderoso. E o Josafá temeu que eles invadissem a cidade, eles iriam invadir a cidade. E o rei Josafá, com medo, não com medo assim, mas temendo ao povo, né, o que iria acontecer com a cidade, ele levantou um clamor a Deus, decretou jejum a toda a cidade, que todo mundo ficasse em jejum e orasse a Deus. E ele levantou um clamor a Deus e ele falou assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se de ti. E ele continua a adorar o nosso Deus na oração dele, e nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, respondeu a ele: Josafá, não tenha medo dos amonitas, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Eu pelejarei por vocês. E Deus destruiu todos, preparou emboscadas para aquele exército, e aquele exército inimigo, todos eles caíram nas emboscadas que Deus preparou. E Jerusalém prevaleceu, a cidade de Jerusalém venceu. Então eu entendo com essa passagem que nós devemos clamar a Deus, que nós devemos adorar a Deus em todo tempo, em todas as situações de guerras ou até mesmo situações de paz. Sabia que é muito mais difícil adorar a Deus quando as coisas estão indo bem? Sabe por quê? Porque as coisas estão indo tão bem que a gente acha que tem a tendência a achar que não precisa de Deus, né? Que as coisas estão indo bem, aí a gente diminui a quantidade de oração, o tempo de oração, a gente tem a tendência a relaxar um pouco, a ficar mais relaxado assim, espiritualmente falando. Mas é aí que nós temos que buscar a Deus para agradecer por tudo que Ele nos deu. Mas nesse momento de guerra, que a cidade de Jerusalém estava prestes a sofrer uma guerra dos amonitas, que eram os rivais da cidade de Jerusalém, um exército rival. Aí, nesse momento de guerra, o rei Josafá levantou um clamor. E a importância de nós levantarmos um clamor a Deus nos tempos de guerras. Temos que levantar um clamor a Deus nos tempos de guerras e nos tempos de paz. A Ele toda adoração, a Ele é toda glória, a Ele é todo louvor. Então fique com essa palavra, que nós possamos clamar a Deus nos momentos de guerra e nos momentos de paz, em todas as circunstâncias, adorar a Deus em todas as circunstâncias, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de todo louvor e de toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Então clame ao Senhor em tempos de guerra e em tempos de paz, em nome do Senhor Jesus. Clame ao Senhor em tempos de guerra e em tempos de paz, que Deus te dará a vitória. Se você estiver em tempo de paz, Deus te abençoará ainda mais. Se você estiver em tempo de guerra, Deus irá te tornar um vencedor nessa guerra, nessas lutas, nessa batalha, em nome do Senhor Jesus. Então clame ao Senhor em tempos de guerra e clame ao Senhor em tempos de paz, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.
Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Zacarias, capítulo 8, versículo de número 12, que diz assim: Haverá uma rica semeadura, a videira dará seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem aqui está falando sobre as bênçãos que Jerusalém iria receber. Depois de muito tempo de guerra, de muito tempo de rebeldia, a cidade de Jerusalém se voltou para Deus e Deus iria restaurar a cidade de Jerusalém, prometendo essas bênçãos para Jerusalém. O que eu entendo com isso? Nós passamos pela guerra, nós passamos pelas batalhas da vida, assim como Jerusalém passou diversas guerras, enfrentou diversas guerras. Alguns dos povos de Jerusalém morreram, outros se voltaram para deuses estranhos, para deuses pagãos, e aqueles que eram remanescentes, serviam a Deus, foram levados cativos, em nome do Senhor Jesus. Mas chegou a época de bênção para Jerusalém. Essas promessas aqui eram para Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Essas bênçãos aqui eram para Jerusalém, porque Deus prometeu restaurar Jerusalém, Deus prometeu bênçãos para Jerusalém, depois de todo aquele processo. O que eu entendo com isso? Na nossa vida, no dia de hoje, nós passamos por muitas guerras, por muitas aflições, sabe? Por muitas guerras durante o nosso dia a dia, por muitos problemas, por muitas tribulações. Mas vale a pena passar pela tribulação, vale a pena passar pelo sofrimento, vale a pena passar pelas aflições, porque lá na frente Deus tem recompensa para nossas vidas. Deus tem recompensa para a minha casa, para a sua casa, para a minha família, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. E como diz aqui, versículo 12, Zacarias capítulo 8, versículo 12. Haverá uma rica semeadura, a videira dará seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente do Senhor. Ou seja, haverá recompensa para aquele que sofre as tribulações. Haverá recompensa para aquele, para aquela que sofre as tribulações e passa com as tribulações firme com Deus, se agarrando com Deus durante as tribulações, durante as guerras, durante as dificuldades, e se agarrando com Deus, sendo fiel a Deus, porque quem é fiel a Deus no pouco, no muito, Deus colocará. Então nós temos que ser fiel mesmo na guerra, mesmo na tribulação, temos que ser fiel a Deus, porque essa recompensa aqui, que foi para Jerusalém, também pode ser para a nossa vida. Basta nós sermos fiéis, basta nós acreditar em um só Deus só, que é o Deus Criador, o Deus Altíssimo, e um só Mestre, que é o nosso Senhor Jesus, nenhum outro mais, nenhum outro Deus, em nome do Senhor Jesus, nem santo, nem nada. Só Jesus nos leva para a salvação, só Jesus nos salva, só Deus é o nosso justo juiz, e Deus quer nos abençoar. Se você está passando pelas provações da vida, em nome do Senhor Jesus, fiel com Deus, indo à igreja, servindo a Deus, obedecendo a palavra, pode ter certeza que haverá recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. Haverá recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. Então fica com essa palavra, tá bom? Medite em casa quando você tiver um tempo, Zacarias capítulo 8. Leia o livro, o capítulo 8 de Zacarias, que você vai entender as bênçãos que Deus tinha para Jerusalém naquela época e as bênçãos que Ele tem para mim e para você, se nós formos fiéis a Ele. Se nós formos fiéis a Deus, Ele nos recompensará. Se formos fiéis a Deus, Ele nos recompensará. Então fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe. Amém.
Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 7, que diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aleluia, glória a Deus. O Senhor estava falando aqui através do profeta Isaías, uma profecia para o Ciro, em nome do Senhor Jesus, para o rei Ciro, em nome do Senhor Jesus. E essa profecia, ela serve para nós também. O que essa palavra quer dizer? Deus faz o que você quer. Às vezes, nem sempre o que nós queremos é a vontade de Deus. Por isso que Ele não faz certas coisas. Ele não faz a nossa vontade, Ele faz o querer dEle, em nome do Senhor Jesus. Então é um Deus que faz, Ele é um Deus que faz, você pode confiar. Ele é um Deus que faz, que cumpre promessas, que realiza sonhos, que realiza milagres, que realiza prodígios. Mas uma pergunta para você: você está servindo ao Senhor? Você está no caminho do Senhor? Você está na igreja? Você serve ao Senhor? Você é evangélico? Você é evangélica? Ainda não? Visita uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, porque Deus é um Deus que faz, e Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ele tem obras maravilhosas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coisas que você nem consegue imaginar, coisas que você não consegue nem ter ideia do que Ele tem para fazer na sua vida, porque Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra. Em nome do Senhor Jesus, todos os joelhos se dobrarão na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer colocar aquelas coisas que estão fora do lugar na sua vida, colocar tudo nos seus devidos lugares. Ele quer realizar sonhos, Ele tem promessas para a sua vida. Ele, assim como Ele teve promessas para o rei Ciro, Ele tem promessas para você também. Assim como Ele teve promessas para Jerusalém, Ele tem promessa para você também, para mim também, para todas as nações. No início, Jesus veio só para Jerusalém, só para Israel, mas a verdade é que a maioria de todos daquele povo que estava lá rejeitou Ele, inclusive crucificou Ele, e Ele deu a ordem aos discípulos a pregar o Evangelho a todas as nações. Aí Ele passou a ser adorado em todas as nações. Todas as nações passaram a conhecer a palavra do nosso Senhor Jesus. Mas na verdade Ele veio só para Israel. No início Ele tinha vindo só para Israel. As promessas eram só para Israel, em nome do Senhor Jesus. Mas aquele povo rejeitou Ele, crucificou Ele. E o Senhor deu a ordem aos discípulos para ide por todo mundo e pregai o Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Então, o que nós entendemos com esse versículo aqui: eu formo a luz, eu crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O Senhor promove a paz e até a desgraça. Essa aqui é a verdade. O Senhor promove a paz e até a guerra, se for preciso. O Senhor é um Deus de paz, mas Ele também é um Deus de guerra. O Senhor é um Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. É um Deus de justiça, é um Deus que faz justiça, é um Deus que não deixa seus filhos injustiçados. Então creia nessa palavra, porque Deus faz. Eu não sei o que você quer que Deus faz, mas Ele faz. Ele faz, Ele quer fazer coisas na sua vida, na sua família e na sua casa. Deus faz, em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Isaías capítulo 45, versículo 7. E que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Abençoado em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Amém.
Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios, capítulo 24, versículo 5, que diz assim: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra está falando sobre o homem sábio, né? Eu particularmente gosto muito do livro de Provérbios. Eu aconselho você a ler o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios foi escrito por rei Salomão, e o rei Salomão foi o homem mais sábio da história, em nome do Senhor Jesus. Então, medite no livro de Provérbios, que é um livro muito bom de se ler, muito gostoso de se ler. Você tem muita sabedoria nesse livro de Provérbios. Então, o que nós entendemos com esse versículo? O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Aleluia. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Que você possa ser sábio nas suas atitudes. Seja sábio dentro da sua casa. A Bíblia diz, inclusive no próprio livro de Provérbios, que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói o lar. Então seja sábio, seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, em nome do Senhor Jesus. Faça tudo com sabedoria, com entendimento. Peça a Deus entendimento, que Ele te dará entendimento. Peça a Deus sabedoria, que Ele te dará sabedoria. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Santo dos santos. Se você pedir sabedoria para Ele, Ele irá te dar a sabedoria. O rei Salomão pediu sabedoria para Deus, e não só deu sabedoria para ele, mas Deus também muitas riquezas, e foi o homem mais rico da história até hoje, em nome do Senhor Jesus. Rei Salomão, que escreveu o livro de Provérbios e diversos outros livros na Bíblia, foi o homem mais rico e o homem mais sábio da história, em nome do Senhor Jesus. Porque na oração que ele fez, Deus ouviu ele e perguntou: Salomão, peça o que queres, o que quiseres. E Salomão pediu sabedoria. Então Deus deu sabedoria para ele, não só sabedoria, e cobriu ele de riquezas, e foi o homem mais rico da história até hoje, o rei Salomão. Depois você pesquisa sobre o rei Salomão, em nome do Senhor Jesus, e leia o livro de Provérbios, que foi escrito por ele, que tem uma sabedoria tremenda. Eu gosto muito desse livro de Provérbios. Então, meus irmãos, sejam sábios nas suas atitudes. Tenha consciência, tenha sabedoria, tenha entendimento, discernimento. Faça tudo com sabedoria. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, sabe? Não seja tolo, não seja insensato nem insensata. Faça tudo com sensatez, em nome do Senhor Jesus. Faça tudo com sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vai te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui, o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Ou seja, quem tem conhecimento fica forte. Busque conhecimento com a palavra de Deus. Sabe, existem muitos livros bons aí de filosofia, de literatura, existe sim. Mas o melhor livro para ser lido, não só ser lido, mas para ser vivido também, é a Bíblia. A Bíblia é o único livro que o autor está no reino dos céus, e ele pode te ouvir quando você está lendo a Bíblia, no teu quarto, na tua casa, enfim, qualquer lugar que você estiver, ele está sempre contigo. É o único livro que o autor está sempre contigo. E o autor da Bíblia é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Homens de Deus escreveram a Bíblia, mas foram homens separados por Deus, escolhidos por Deus. Não foram qualquer homens, foram homens que tinham intimidade com Deus. E Deus, eles escreviam o que Deus mandava eles escrever. Então a Bíblia praticamente foi escrita por Deus. Foram homens que escreveram o que Deus mandou eles escrever. Então a Bíblia é a maior sabedoria de todas. Leia a Bíblia, em nome do Senhor Jesus.
seja sábio, seja sábio. Não só leia a Bíblia, mas viva o que está escrito na Bíblia também, em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, medite na Bíblia, no livro de Provérbios, pesquisa quem é Rei Salomão, que você vai saber a história dele. E que Deus te abençoe. Não se esqueça, tenha sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo. Como resgate por todos, esse foi o testemunho dado pelo próprio tempo, pelo seu próprio tempo. Aleluia. Existe um só Deus. E existe o mediador, que é o Senhor Jesus, entre o céu e entre Deus e a terra, entre Deus e o homem. O Senhor é a ponte para a nossa salvação. O Senhor Jesus é a ponte para a nossa salvação. Mas Deus é o que tem o poder de nos salvar e de nos condenar. Deus é o nosso juiz, em nome do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele tem um poder de nos levar até o Pai, de nos levar até Deus. Jesus é o mediador, Deus é o Salvador. Jesus é o mediador, Deus é o juiz. Só existe um único Deus que nos leva à salvação. Você só encontra a salvação por dois meios. Primeiro meio, Jesus Cristo. Segundo, por Deus o Altíssimo, o Deus verdadeiro, o Criador. Porque tem muitos deuses estranhos, deuses pagãos por aí. Tem muitas crenças, mas não vou falar sobre isso não. O importante é crer no Senhor Jesus, servir o Senhor Jesus e servir a um Deus só, que é o Deus Criador, em nome do Senhor Jesus. Ele que nos dá a salvação naquele grande dia. É o nosso Deus que nos dá, que nos julga com justiça, que decide se nós vamos ser salvos ou decide se nós vamos ser condenados, em nome do Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus nos leva até Deus. Ele tem o poder de nos levar até Deus. Para isso, nós precisamos buscar o nosso Senhor Jesus. Como nós buscamos o nosso Senhor Jesus? Indo à igreja, indo uma igreja evangélica, louvando, orando, jejuando, buscando, dobrando o joelho, orando, em nome do Senhor Jesus. Porque assim nós buscamos o nosso Senhor Jesus, fazendo campanha, fazendo propósito, de repente subindo até monte, se for preciso. Subir no monte é bom, subir no monte também, em nome do Senhor Jesus. E o nosso Deus, ele está nos observando juntamente com o nosso Senhor Jesus. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude diante das preocupações, diante dos problemas da vida? Será que você tem buscado a Deus? Ou será que você tem desacreditado de Deus, achado que Deus esqueceu você, achado que Jesus esqueceu você? Não. O nosso Senhor Jesus não te esqueceu. O nosso Deus não te esqueceu. Ele nunca te deixou desamparado. Agora, o problema é que nós que esquecemos Deus. Nós que esquecemos Jesus. Nós que esquecemos como servir Jesus, como servir a Deus. O nosso Senhor Jesus, como eu já falei, ele é um mediador. Está aqui, ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele é o mediador entre Deus, o Altíssimo, nosso Pai, e os homens. O nosso Senhor Jesus é o mediador. E o nosso Deus é o nosso juiz, é o nosso Salvador, em nome do Senhor Jesus. É o único Deus que nós devemos adorar. É o único Deus que nós devemos dobrar os nossos joelhos e voltar toda a nossa adoração para Ele, porque Ele é santo, Ele é poderoso e Ele é justo, em nome do Senhor Jesus. Então fique com essa palavra. O nosso Senhor Jesus é o nosso mediador entre Deus e o homem, é o único que pode nos levar até Deus, e Deus é o único que pode nos salvar e nos julgar, em nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Tenha sempre
esses dois pilares em teu coração, Jesus e Deus. Nada de outros deuses, nada de outros santos. Jesus e Deus. Só Jesus, só Deus pode te salvar, pode te proteger, pode te guardar, pode te prosperar e te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Então guarde essa palavra no seu coração. Só Jesus nos leva para o Salvador, só Deus nos salva, só Deus pode nos condenar, em nome do Senhor Jesus, ou nos abençoar com a salvação, em nome do Senhor Jesus. Fico com essa palavra e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Salmos 88, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler? Versículo 1 somente, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Clame ao Senhor de dia e de noite. Sabe por quê? Porque a oração tem poder. Você não sabe o poder que a oração tem. A oração tem um poder, em nome do Senhor Jesus, que você não consegue imaginar. No mundo celestial coisas acontecem, no mundo espiritual coisas acontecem, lutas espirituais entre o bem e o mal, entre anjos e demônios acontecem quando nós começamos a orar, quando nós começamos a clamar. Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor, que eu sou um pecador. Senhor, atenta para as minhas causas, Senhor. Clame a Ele, que você vai ver a resposta de Deus na sua vida. Clame somente a Deus e a Jesus, porque Jesus pode te levar até o Pai, para que você possa ser salvo, para que você possa ser, para que a sua condenação possa ser revogada. É Deus que decide quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. E o nosso Senhor Jesus, Ele nos leva até Deus. Ele é o mediador entre o céu e o homem, entre Deus e o homem. Ele é o intermediador entre Deus e o homem. Então clame ao Senhor Jesus. Clame a Deus. Adore a Deus. Levante um clamor para Deus. Fala assim: Senhor meu Deus, eu já não aguento mais, Pai. Me toma em tuas mãos, dobra os teus joelhos e comece a clamar a Deus. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de mim. Clame a Deus de dia e de noite. Que Deus vai te abençoar. Que Deus vai te atender. Sabe por quê? Porque Deus não deixa nenhum filho dele desamparado. Deus não deixa nenhum filho desamparado. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparados, em nome do Senhor Jesus. Então clame a Ele, dobre os seus joelhos. Aí você está falando de repente: poxa, mas eu não consigo orar, eu não sei orar. Da mesma forma que você desabafa com os teus amigos ou com o teu familiar, desabafe com Deus. Senhor, está acontecendo isso e assado. Senhor, está acontecendo aquilo e aquilo outro. Senhor, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E conversa com o Senhor. E depois começa a clamar a Deus. Tem diferença de oração para clamor, tá? A oração é quando você ora: Senhor, meu Deus, estou aqui em Tua presença, Senhor, para Te agradecer pelos teus feitos na minha vida, Te pedir pelas minhas causas, Te pedir pelos meus problemas.
Mas quando você clama, você dá um grito de clamor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Você levanta as mãos para o céu e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, opera na minha vida, Senhor. Sem o Senhor não sou nada, Senhor. Sem o Senhor não consigo fazer nada. Aí você vê a diferença da oração para o clamor. Então, clame a Deus de dia e de noite. Fique com essa meditação do Salmo 81, versículo 1. Se você puder, medite no Salmo 81 inteiro. Você vai perceber a aflição desse salmista. Quando escreveu esse salmo, ele estava muito aflito. Em nome do Senhor, creio eu que estava muito aflito. Então, fique com essa meditação. Porque nas aflições, Deus nos livra de todas as aflições. E Deus nos prospera, Deus nos cura, Deus nos guarda e Deus nos salva. E Deus nos abençoa rica e abundantemente. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Vou ficando por aqui, tá bom? Fica com essa palavra para o seu coração. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus 15, versículo 8 e versículo 9, que diz assim: Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aleluia, glória a Deus. Nessa passagem aqui de Mateus 15, Jesus está falando sobre os fariseus, né? Sobre os fariseus que perseguiram ele, que eles tinham tradições, seguiam a lei de Moisés, diziam seguir a lei de Moisés, diziam servir a lei de Moisés, quando na verdade eles alteravam a lei para seu próprio favor, para se favorecer. Na verdade, os fariseus eram hipócritas, em nome do Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus estava falando da hipocrisia deles, que eles diziam adorar a Deus, que eles diziam servir a Deus, e eles eram tremendos hipócritas. Quantos hipócritas nós temos hoje em dia que diz servir a Deus, mas distorce a palavra de Deus, distorce os mandamentos de Deus e são verdadeiros fariseus. Não seja um fariseu. Não seja como eles aqui, ó. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Me louvam com lábios, mas o coração está longe de mim. Dizem adorar o meu nome, dizem me servir, mas o coração está longe de mim. Não seja um fariseu. Seja um crente de verdade, seja um cristão de verdade, em nome do Senhor Jesus. Não seja um hipócrita que diz seguir as leis de Deus e na verdade distorce tudo para o seu próprio favor, para o seu próprio benefício. Então tome cuidado, em nome do Senhor Jesus. Não seja um hipócrita, não seja um fariseu, aleluia. Não seja um fariseu hipócrita, seja um crente de verdade, seja um cristão de verdade, um evangélico protestante de verdade, que prega a palavra de Deus, que prega a verdade de Deus, que vive a palavra de Deus, que tem vida com Deus, que tem intimidade com Deus, em nome do Senhor Jesus. Alabaxura, alabaracanta, abalaçai. Que tem compromisso com Deus. Muitos cristãos não se dizem cristão, mas não quer ter compromisso com Deus. Nem congregar quer, nem ir à igreja quer. Não quer nem frequentar a igreja nenhuma e se diz cristão.
não quer obedecer a palavra de Deus e se diz cristão. Não seja assim, não seja um hipócrita, não seja um fariseu, em nome do Senhor Jesus. E ainda quer julgar os outros, citando versículos bíblicos, distorcendo versículos bíblicos e julgando os outros. Não seja um fariseu hipócrita, porque aqui, ó, eles louvam com os lábios, mas o coração está distante. Quantas músicas que nós ouvimos aí, né? Pessoas que se dizem cantar músicas evangélicas, músicas cristãs, estão com o coração longe de Deus. Com as bocas estão louvando a Deus, com os lábios estão louvando a Deus, mas o coração está distante de Deus. Essa é que é a verdade. Estão mais desviados do que outra coisa. Quantas pessoas estão na igreja que estão mais desviados do que outra coisa? São mais desviados do que crentes. Estão dentro da igreja se dizendo cristão, se dizendo servo de Deus. Não seja assim. Seja um crente verdadeiro. Não seja um fariseu hipócrita. Seja um cristão verdadeiro. Não seja um fariseu hipócrita. Em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra em Mateus 15, versículo 8 e versículo 9. Quando você puder, medita em Mateus 15 inteiro, no livro de Mateus 15, no capítulo 15, inteiro, que você vai compreender o que Jesus estava falando sobre a hipocrisia daqueles que se diziam seguir a lei de Deus, mas na verdade eles seguiam suas próprias leis. Em nome do Senhor Jesus, eram hipócritas. Então não seja um hipócrita, seja um cristão de verdade, seja um evangélico de verdade, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Oséias. Oséias capítulo 9, versículo 17, que diz assim: Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra aqui está falando sobre uma profecia para Israel, cidade de Israel, o país de Israel, a nação de Israel, em nome do Senhor Jesus. E no versículo 1 diz assim, ó: Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Aleluia. O que essa palavra quer dizer? A mistura, sabe? O país, Israel, se misturou com outras nações, com nações idólatras, com nações pagãs que adoram Deus, que adoravam deuses estranhos, que adoravam deuses pagãos, em nome do Senhor Jesus. E Deus veio a dar essa profecia para Israel, em nome do Senhor Jesus. E uma profecia de destruição para Israel, em nome do Senhor Jesus. Aonde eles, como diz aqui, ó: Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Então, essa profecia foi para Israel, mas hoje em dia nós estamos numa situação parecida, né? Nós vivemos em uma nação onde tem muitas misturas, em nome do Senhor Jesus, onde se relaciona com vários tipos de coisa, inclusive com a corrupção também, em nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que estar ligados com Deus, porque os dias são maus, a volta de Jesus está próxima, e ele disse em suas profecias no livro de Apocalipse que ele iria voltar para buscar a igreja, em nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente, aqueles que estão em Cristo Jesus iriam subir com ele, vão subir com ele. Mas quem não está em Cristo Jesus, quem está se prostituindo, se relacionando com outras crenças, com deuses pagãos, com idolatria, vai ficar na prostituição, na própria prostituição em si,
prostituindo o seu corpo no lamaçal do pecado. Por isso que eu te falo, se arrependa dos seus pecados. Se converta dos seus pecados. Porque os dias não são de paz. Os dias são de guerra. A volta do Senhor Jesus está próxima. De repente você está falando assim, poxa, mas o Senhor Jesus já veio. Mas a Bíblia diz que Ele vai voltar de novo para buscar a igreja. Para buscar aqueles que verdadeiramente são os remanescentes. Em nome do Senhor Jesus. Então essa profecia foi para a cidade de Jerusalém, mas serve para nós, para a cidade de Israel, para o país de Israel, perdão, o país de Israel, mas isso serve para nós também, que nós possamos ficar fiel com o Senhor nos tempos de hoje, sabe? Hoje as coisas estão tão assim, ó, o certo é o errado e o errado é certo, a inversão de valores multiplicou em nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos entrar no caminho certo, ficar no caminho certo, no caminho da palavra de Deus, no caminho da verdade, no caminho da Bíblia, no caminho da igreja evangélica, protestante, cristã, em nome do Senhor Jesus, que pregue a palavra, que prega a palavra verdadeira, a palavra genuína, em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós temos que visar a salvação, nós temos que visar a salvação da nossa alma, porque o nosso corpo um dia vai para 7 palmos do chão, como dizem, mas a nossa alma vai para onde? Só tem 2 destinos, ou é céu ou é inferno. Então decida o que você quer. Se você quer ir para o céu, então resolva servir ao Senhor da melhor forma. Vá à igreja, ore, jejue, busque. Se você quer ir para o inferno, então viva a vida como você quiser viver. Mas lembre-se sempre que todas as escolhas têm as suas consequências. E a palavra de Deus, em nome do Senhor, Deus é bom. Deus é muito bom. As pessoas falam, Deus é amor. Deus é amor sim, Deus é bom. Mas a palavra diz que Ele também é fogo consumidor. E Ele destruirá aqueles que não adoram a Ele verdadeiramente. Aqueles que adoram deuses pagãos, deuses estranhos, aqueles que são idólatras. Cuidado com a idolatria, cuidado com os deuses pagãos. Se volte para Jesus, se volte para Deus, em nome do Senhor Jesus. Sirva ao Senhor, em nome do Senhor, da melhor forma. Vá à igreja evangélica, procure uma igreja evangélica mais próxima e sirva ao Senhor da melhor forma, em nome do Senhor Jesus. Não se misture com os outros povos, com as outras culturas. Se misture com a palavra de Deus, se agarre com a palavra de Deus, com o evangelho cristocêntrico, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 27, em nome do Senhor Jesus, que diz assim: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra está dizendo o quê? Para nós ajudarmos os pobres, para nós não torcermos o nariz, sabe? Tem pessoas que vê moradores de rua, na rua, mendigando, pedindo dinheiro, pedindo comida, e torce o nariz para essas pessoas. Não torce o nariz para quem precisa. Não torce o nariz para os pobres, para os necessitados. Ajude os pobres sempre quando você puder. Sempre quando você puder. Ajude os pobres, ajude os necessitados. Em nome do Senhor Jesus. Porque esse mundo é uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Então não menospreze o pobre, não menospreze quem tem menos condição que você, em nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, estenda suas mãos para ajudá-los, em nome do Senhor Jesus.
temos que ajudar os pobres, temos que fazer a obra do Senhor. Quem é cristão sabe disso, que precisa fazer a obra do Senhor ajudando os pobres. A Bíblia manda ajudar os pobres diversas vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então que nós possamos ajudar os necessitados, que nós possamos ajudar aqueles que precisam, que nós possamos fazer a obra a tempo e fora de tempo, em nome do Senhor Jesus. Para que quando chegar naquele grande dia, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, nos cobrar e perguntar quais as obras das tuas mãos, e nós apresentarmos as obras de nossas mãos, de ajudar os pobres, de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de fazer a obra do Senhor Jesus. Você que é evangélico, você que é evangélica, sabe muito bem disso. A importância de ajudar os pobres, de ajudar o necessitado, de ajudar as pessoas carentes. Também tem centros de recuperação, né? Para aqueles que são viciados. A importância de tratar as pessoas que estão enfermas, porque Jesus disse que ele veio para quem está doente, não para aqueles que estão sãos. O que ele quer dizer com isso? Ele veio para aqueles que estão precisando de Deus, não para aqueles que já têm Deus no seu coração, não para aqueles que já servem a Deus em seu coração. E outra coisa, quando nós servimos a Deus, quando nós se convertemos ao Evangelho, se tornamos evangélicos, cristãos, protestantes, nós temos que servir ao Senhor Jesus da melhor forma, temos que servir a Deus da melhor forma, para que Ele se agrade da gente, para que Ele se agrade da nossa conduta, para que Ele se agrade da nossa posição, em nome do Senhor Jesus. Temos que pregar o Evangelho, temos que ajudar os pobres, os necessitados, temos que, em nome do Senhor Jesus, fazer a obra do Senhor na igreja, na rua, na internet, em qualquer lugar que nós estivermos. Quem é crente, quem é cristão, quem é evangélico sabe disso, a importância de fazer a obra. Então, ajude os pobres, ajude o necessitado, com cesta básica, com roupas, sabe? Faça o bem aos necessitados. Não torça seu nariz para eles. Em nome do Senhor. Olha o que a palavra diz aqui, vou ler novamente. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Não feche os olhos para não ver a pobreza ao seu redor, os pobres ao seu redor, os necessitados ao seu redor. Ajude os pobres, que você sempre será fortalecido por Deus, sempre será recompensado por Deus. A Bíblia diz no próprio livro de Provérbios que quem dá aos pobres empresta para Deus e que Deus paga com juros esse empréstimo, em nome do Senhor Jesus. Então ajude os pobres, ajude os necessitados, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Tchau.